Olá, estudantes, sou a professora Márcia, eu vou dar a disciplina Eletrônica Analógica 2 do módulo 7. Continuação aí da disciplina Eletrônica Analógica 1. Nós vamos iniciar com uma breve revisão e entendimento de alguns conceitos. Então, sobre conversão de energia. Algumas finalidades dessa conversão. As aplicações de conversão de energia, ela se dá de diferentes formas, tá? Conforme a sua geração de energia. Existem dificuldades de armazenamento dessas gerações de energia, dificuldades de transmissões delas. Temos alteração, adaptação de amplitudes, formas e quantidades delas e reaproveitamento de energia. Então, aqui na figura a gente pode ver algumas gerações de energia através de petróleo, carvão, gás natural, biomassa, eólica, hídrica, ondas, solar e geotérmica. Temos algumas formas de armazenar essa energia. Do petróleo e do carvão, por exemplo, existe essa possibilidade. E o gás natural também, por exemplo, numa central térmica. A biomassa, a gente consegue através dela também fazer esse armazenamento numa central térmica e gerar um calor para ela, ok? Já a eólica, hídrica, ondas e solar e geotérmica não tem um armazenamento, ele vai direto para a rede elétrica, ok? E aí destinadas às residências, serviços e indústrias. O petróleo a gente consegue fazer a refinaria dela, vai para os postos de combustíveis e aí é fornecido para o transporte, a gente já consegue fazer o armazenamento. Agora, os outros tipos de energia nós não temos como armazená-los. Então, vocês podem ver, ter maiores informações nesse site aqui abaixo da figura, ok? Nós temos alguns conversores aí, os conversores de energias, que temos o conversor rotativo e estático. O rotativo é o que converte energia usando alguns mecanismos móveis aí, então consigo gerar energia através de uma rotação desse motor. Temos a conversão estática, então é utilizado dispositivos eletrônicos para fazer essa conversão de energia. Por exemplo, se você tem uma placa solar ou hélices, né, que fazem a geração de energia, ele passa por esse conversor para fazer essa distribuição dessa energia. Então, nós temos esses dois tipos. A eletrônica de potência é a tecnologia associada com conversão eficiente, controle e condicionamento de potência elétrica através de interruptores estáticos e de uma fonte disponível na entrada numa saída desejada. Ela pode ser definida como uma ciência aplicada dedicada aos estudos dos conversores estáticos de energia elétrica. Esse último aí pode ser definido como um sistema constituído por elementos passivos, então através de resistores, capacitores e indutores, elementos ativos, interruptores, que vocês conhecem, tem em casa, né? Temos os diodos, que vocês viram em eletrônica 1, MOSFETs, triacs, né? E outros aí. Então, a eletrônica de potência é uma área da engenharia elétrica que tem a finalidade de estudar e construir conversores de potência visando o controle aí da energia elétrica. Os circuitos em eletrônica de potência são denominados não lineares, pois utilizam semicondutores como chaves ligadas ou desligadas. O objetivo maior da eletrônica é buscar uma maior eficiência. Então, se você tem um equipamento, você quer uma maior agilidade e maior rapidez no seu processamento ou até um melhor consumo de energia, obtendo uma maior eficiência nesse uso de energia aí. Então, para isso, a eletrônica ela foi evoluindo. Então, veja a figura do computador, um dos primeiros computadores da Apple, em 1976. Aqui nós temos o carregador, que ele vai em cima da mesa, né? Então, ele ocupava bastante espaço e tinha muitos componentes para fazer essa conversão. E atualmente ele cabe aí na nossa mão. Aqui nós temos dois, original e o outro é falsificado, ok? Ele mostra aí os componentes, né, do iPad. Nós temos vários componentes. Quando você olha por dentro do carregador genuíno à esquerda, ele está cheio de componentes.
Já o falsificado existem componentes, mas eles são mais simples, né? Tem um espaço mais vazio aí. A parte de isolamento, essa fita amarela que envolve os componentes, você vê que ele é bem isolado no carregador original. Já no falsificado ele tem uma baixa isolamento, tem um baixo isolamento. E a diferença principal aí é nessa segurança aí. Então, a metade superior do iPad aí é alta tensão, ou seja, ela é totalmente isolada para não haver aí nenhuma explosão ou contato, né, diretamente com a pessoa, isolando os plásticos e outros componentes. Então, a eletrônica de potência envolve outras disciplinas aí para você ter um conhecimento muito maior, como processamento de sinais, circuitos, simulação e computação, máquinas elétricas, sistemas de potência. Então, ele envolve muito mais para nós obtermos esse tipo de circuito. Então, um circuito muito menor, muito mais seguro. Então, nós temos vários componentes envolvidos aí para obter um ótimo carregador, ou seja, nesse caso, né, para obter uma melhor eficiência. Então, aqui a gente tem um breve histórico da eletrônica. Então, em 1880 iniciou-se os estudos de retificação. Em 1928, o retificador arco com o terceiro elemento por Lamour. Na década de 30, começou-se a fabricação de diodos. Na década de 40, o desenvolvimento dos amplificadores magnéticos e elementos saturáveis. Em 50, transistores de junção, semicondutores, aí, iniciaram os estudos. Em 57, fabricação pela GE, né, General Electric, do SCR. Na década de 70, transistores. Em 88, aí, iniciando os estudos dos IGBT e SiT. Então, vocês podem ver um estudo mais aprofundado do histórico nesse site aqui de baixo. Na eletrônica nós temos várias divisões, né, através de conversores. Então o CA é corrente alternada e o CC é corrente contínua. Então esse primeiro aqui é denominado de retificadores, então converte a tensão alternada da rede elétrica, que vocês conhecem, uma tensão contínua. O CC, denominado de choppers, converte tensão contínua em tensão contínua. CC para CA, denominado de inversor, converte tensão contínua em alternada, usado bastante em acionamentos, hein? CA, denominado de chopper CA, converte a tensão alternada da rede de energia elétrica em tensão alternada estabilizada. As aplicações de eletrônica são muitas, alguns exemplos aqui, então, podem ser usadas em fontes chaveadas, controle de motores, alimentação de emergência, carregadores de bateria, reatores eletrônicos, filtros e outros. E até em controle de temperaturas também. Então, aqui temos exemplos de algumas fontes chaveadas, notebook, carregador, até as fontes do notebook, do computador. Temos aplicações em sistemas de alimentação de aviões, sistemas elétricos de satélite. Então, vocês podem ver a eletrônica envolvida aqui, ó, DC-DC. Então, a conversão de corrente contínua aí. Nanosatélites, então, esse esquemático aqui que vocês podem observar, nós temos envolvidos vários componentes de eletrônica. Acionamento de motores de corrente alternada. Então, vocês podem ver o retificador aqui, o inversor. Aplicações em microgerações de energias, por exemplo, se você tem aqui uma placa solar, então você tem um conversor de corrente contínua para corrente contínua e um conversor corrente contínua para corrente alternada, ou seja, ele recebe a luz do sol, né, faz essa conversão CC-CC, do CC para CA, que vai para a rede elétrica. Então, várias aplicações utilizando eletrônica aí. Então, essa breve história vocês podem observar que nós temos muito a aprender em eletrônica. Nós vamos verificar alguns equipamentos, alguns componentes aí para serem utilizados.
ok? Então, essa disciplina pode caminhar junto aí com lógica de programação, onde vocês vão trabalhar com o Arduino. Então, vamos ter aí alguns componentes, capacitores, resistores, motores, que nós podemos utilizar junto com essa disciplina. Então, não perca a outra disciplina também. Obrigada.